Sessão Movimento dos 300. É isso. Aguardando todos entrarem. Em 1 minuto começamos pontualmente, mas em 1 minuto a gente começa o nosso tema de hoje. Que vai ser um bate-papo muito bacana, porque muitas vezes a gente não percebe aquilo que a gente está fazendo, vivendo, ou por que está vivendo e fazendo. Então essa é uma reflexão matinal de um sábado, onde a gente pode dividir experiências e ao mesmo tempo descobrir uma versão diferente daquilo que a gente acredita que seja. Eu sempre começo pela meditação diária do meu calendário Eu Sou. Então, em cima disso, em 2 minutinhos, em 1 minutinho, a gente estabelece a nossa frequência. Então, eu brinquei na chamada desse bate-papo de hoje, o Evangelho segundo Marcos e os 10 mandamentos, uma nova forma de oração, para a gente poder brincar de uma forma que a gente possa compreender de verdade o que a gente está fazendo no dia a dia, como a gente está se alimentando espiritualmente, ou ampliando nossa consciência, ou intelectualmente. Essa semana toda a gente celebrou a meditação ao amor, porque a gente fala muito de amor incondicional, a gente fala muito de amor de Deus, a gente fala muito de amor espiritual, amor universal, mas a gente esquece que toda essa essência ou essa presença que nós temos, chamado eu, ou essa presença espiritual vital que dá vida para esse nosso ser, é amor. E amor é luz. É por isso que a luz é tão importante no nosso processo de vida. Porque a luz é que irradia, a luz é que é a frequência, a luz é que é a vibração. A luz é que faz toda essa magna presença ter esse compromisso e essa jornada. Quando a luz se apaga tudo. Fiat Lux. Então a frequência espiritual, a frequência do corpo etéreo, que alimenta esse corpo físico, ela é luz, ela é vibração e ela é energia. Em todo segundo, a cada momento, como agora, o nosso corpo está vibrando numa frequência onde se acelera elétrons, partículas, átomos, nêutrons, prótons, e uma série de infinidade de elementos que a gente não tem noção. Às vezes já foi cantado em música, às vezes já foi cantado em prosa, e muitas vezes tentaram ensinar para a gente, só que a gente não aprendeu. Então, muito bom dia, eu começo a meditação de hoje. Eu sou a natureza de Deus e do Filho. A gente nunca compreendeu isso de ser filho de Deus. Eu sou é a nossa presença. A natureza é a nossa essência, o nosso DNA. Então eu sou a natureza de Deus e do Filho. Todos os ensinamentos, seja orientais ou ocidentais, o Deus é representado pelo todo, ou pelo Gadu, o grande arquiteto do universo, ou pelo primeiro motor. E no Ocidente a gente tem uma familiaridade com Deus através da história de Jesus, que foi a história que foi contada. Então Jesus sempre afirmava que ele estava no Pai e o Pai estava nele. E tentava passar para seus apóstolos e para seus seguidores essa mesma mensagem. Tanto que tem uma frase famosa que é: o que eu faço é o Pai que está fazendo. Se eu posso fazer, vocês também podem. E podem fazer, inclusive, melhor que eu. Então, diante dessa reflexão, para a gente começar o nosso bate-papo,
Esse nosso bate-papo está sendo regido pelo número 5. E 5 é um número poderoso porque é o número da inteligência, da sabedoria, do mestre, do hierofante. Mas tem outros elementos, como as estrelas de 5 pontas e uma série de outros fatores que nós não vamos entrar nesse detalhe. E há pedidos reviver um pouco da gente viver em cima dos 10 mandamentos do movimento dos 300. E os 10 mandamentos do movimento dos 300, no Evangelho segundo Marcos, nós definimos que é a importância do autoconhecimento. Então, para começar esse nosso bate-papo, só para esquentar nas preliminares, esse autoconhecimento é uma interrogação na vida de todos. Porque se a gente fosse resumir, a gente estaria confrontando o que é o autoconhecimento em uma única pergunta: quem você é, quem eu sou? E quando eu falo você, é porque você está daí, você também pode se perguntar quem eu sou. E se a gente for analisar profundamente, desde quando a gente nasce, a gente é induzido a não saber quem a gente é. Se vocês fizeram uma reflexão, vocês são espelhos de formadores que transformaram vocês em quem vocês não são. Então, quando a gente fala da natureza de Deus e Filho, que foi a abertura do nosso bate-papo, eu sou a natureza de Deus e do Filho, já que nós somos criados nessa semelhança de que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e ao mesmo tempo que ele é o Pai, nós somos o Filho, então o DNA e a natureza de Deus está dentro da gente, que foi o que Jesus sempre tentou explicar. E hoje a gente trabalha com a linguagem, que ela é um pouco mais ampliada, do eu sou. O que é o eu sou? É essa verdadeira presença de Deus dentro da gente que faz com que a gente seja quem a gente é. Mas por que nós não somos assim iguais? Porque aí nós temos o elemento semelhança. Então, para a gente entender isso dentro da proposta do bate-papo de hoje, no Evangelho segundo Marcos, que é uma nova forma de oração, e a gente vivenciar os 10 mandamentos, a gente vai fazer um passeio por algumas coisas que às vezes a gente não percebe. Você sempre orou dentro daquilo que te ensinaram, se colocando como submisso a tudo. Se você vai, e nós vamos entrar em detalhe nisso, só para as pessoas começarem a entender, para a gente fazer um raciocínio conjunto. A gente sempre ficou em posição de medo, de temor. Se você faz uma oração da Ave Maria, tem um trecho que a gente insiste há mais de 500 anos, que nós somos os pecadores, nós somos pecadores, nós somos pecadores. Por quê? Nós fomos criados com a ideia do pecado. O pecado original, o pecado mortal e aquele que não tem nenhum tipo de absolvição. Então nós somos fruto da cultura do medo. Hoje, em qualquer consulta de psicologia, terapeuta, coach, qualquer coisa, as pessoas falam: busca a sua criança interior. E aí você descobre que tem alguma coisa lá na sua infância que pode estar sendo responsável por essa crise, por esse problema, por essa falta de entendimento que você tem hoje. Por que essa volta à criança interior? Jesus falava nas suas pregações: olhar as criancinhas. E a gente, se for fazer uma análise direta, séria e honesta, nós fomos criados assim: você não pode fazer isso, cuidado senão você vai cair, cuidado senão você vai bater, cuidado senão você vai se machucar. Não, 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 medo, 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 medo. E chega um determinado momento da vida madura, que aí você tem no DNA impregnado todas essas mensagens.
E aí você é uma pessoa que tem crise, porque você é insegura. Você não sabe enfrentar desafios. E você não se conhece, porque essa jornada ela é muito complicada, porque primeira infância, que está mais perto de pai e mãe, é um cuidado, aquele cuidado de amor, mas em cima do medo. Você não pode machucar, você vai resfriar, você vai gripar, você vai isso, você vai aquilo. Então, sempre dentro das limitações. Você entra para uma escola, hoje as crianças estão entrando na escola até com um ano e meio, tem gente que põe com 6 meses. E também são conduzidas de uma forma a seguir uma linha muito disciplinada ou padronizada para estar dentro de alguns parâmetros que limita toda a criatividade, a expansão e a vivência dessa alma. E aí a gente tem um pré-adolescente reprimido. Se a gente tem um pré-adolescente reprimido, se ele não consegue superar essa fase da adolescência, nós temos um jovem rebelde. E o jovem rebelde, quando começa a provocar, porque lá na infância dele falou, você não pode, você vai cair. Ele fala, então não caio. Então ele quer se desafiar. Ah, você não pode fazer isso, eu faço, porque o proibido é mais interessante. Quando chega na fase adulta, a rebeldia dele leva ele a ser um cara que não se adapta, ou não compreende o processo da natureza. Paralelo a isso, tem uma religião que desde a primeira comunhão, que todo mundo vai contrariado porque tem que fazer o catecismo, foi na igreja porque a família forçou. Antigamente tinha isso, hoje nem tanto. Mas ele nunca buscou uma comunhão ou uma espiritualidade a partir do princípio ou da necessidade dele, ou da vontade dele. Então sempre foi condicionado. Eu estou falando tudo isso porque hoje o grande sentimento que nós temos de verdade nessa fase adulta e esse susto que a gente tem em cima de tudo que está acontecendo, a única palavra que define isso chama-se medo. Nós temos medo de tudo, inclusive da morte. Mas nós temos um medo muito mais complicado, que é o medo de viver. Porque a gente não compreendeu a vida foi padronizada para a gente poder seguir um padrão de vida ou de vivência. Em algumas famílias, esse ritual, seu pai é médico, o filho é médico, todo mundo é médico. Em outras famílias, não, mas não é médico, mas é odontólogo. Mas é um padrão que as pessoas não pararam para refletir quem eu sou. E deixa para fazer isso já numa idade adulta. E aí a gente descobre que a gente é aquilo que a gente não é. E tudo isso tem um fundamento dentro do primeiro mandamento do eu sou, que é a importância do autoconhecimento. Então aquela máxima da filosofia, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, começa a ser padrão da sua vida. Porque de onde eu venho, às vezes você já não tem mais aquele cordão umbilical e aquele significado da origem do seu ancestral, pai, mãe, avô, avó. O que eu estou fazendo aqui? Você foi tão condicionado que as coisas que você conseguiu organizar, que você conseguiu projetar, ou a sua jornada, não identifica com você num determinado momento de vida. Então você faz o mesmo questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Bom, e se você tem esses dois questionamentos, você fala, ponto, e agora? Para onde eu vou? Porque você tem medo de se assumir. E aí a gente vê todos os estrangulamentos e todas as consequências da gente não saber quem a gente é. Casamentos mal resolvidos, relações desgastadas, uma série de conflitos. Não só externo como interno, porque a gente esquece que tudo está dentro da gente. Então, nesse bate-papo de hoje, é muito importante a gente poder se abrir, a gente não ter nenhum tipo de amarra nem preconceito, para a gente fazer uma reflexão, porque isso às vezes pode ajudar a gente esvaziar, para a gente se encher de novo, sem grandes movimentos, tudo de uma forma lenta, calma, tranquila. Porque se a gente começa a compreender que tudo está dentro, a gente começa a transformar o que está fora. E a gente às vezes acalma um pouco essa loucura
que é a frequência dos pensamentos que enlouquece a mente. Porque você não para de pensar nem um minuto. Se você não educar a sua mente, se você não dominar a sua mente, ela te enlouquece. Ou você passa o tempo todo como se fosse um liquidificador batendo e triturando coisas e elementos que não te acrescentem nada. E muitas vezes você joga do passado, e muitas vezes você cria expectativa do futuro, e muitas vezes você não está no presente. Então é uma confusão generalizada. Jesus falava uma frase muito legal, né? E eu sempre vou falar de Jesus porque eu me modelo nos mandamentos: não vos inquietais com o dia de amanhã. Era simplesmente ele tentando dizer: viva o agora. A gente não consegue mais viver o agora. E isso tem uma série de fundamentos. Vamos fazer um exercício juntos? Só para a gente começar a entrar. Todos que estão aí sabem a oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, ela já está num automático tão grande, e tem muita gente que é devota, acredita, faz promessa, faz novena, não dorme nem levanta sem a oração da Ave Maria. Não faz um aniversário, não faz uma celebração que não faça a oração da mãe. E aí eu pergunto, a gente já parou para refletir o que é a Ave Maria? O nosso condicionamento de repetição ele é tão grande que muitas vezes a gente não para poder aprofundar em processos que são simples e que poderiam mudar um pouco o que a mente poderia traduzir nesse processo. Isso faz parte do primeiro mandamento, que é o autoconhecimento. E isso poderia nos libertar de algumas padronizações que às vezes são limitantes. Então vamos lá, vamos tentar fazer junto. Concentra aí. Então, Ave Maria. O que é ave? Não é o pássaro. Então, como a maioria das orações que nós aprendemos, ela vem do aramaico, que depois foram traduzidas para o hebraico, e você sabe a diferença do aramaico e do hebraico? Porque o aramaico era a linguagem do alto da Mesopotâmia, onde Jesus só falava em aramaico. Aquele povo lá só falava em aramaico. O hebraico só era falado dentro das instituições religiosas. Os sacerdotes, que depois foram todos muito criticados pelo movimento e intenção que fizeram com Jesus. Então, em aramaico e depois em hebraico, e ao mesmo tempo no grego romano, então Ave Maria, Salve Maria. Então a gente já tem uma entonação diferente, uma frequência, uma ressonância diferente do que o automático do Ave Maria. Então, Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O que é isso? Ela foi quem deu abertura para a gente poder aprofundar dentro desse avatar chamado Jesus, que veio trazendo uma mensagem maravilhosa do coração. Então, Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quem é o Senhor? Deus, porque Ele que anunciou que vinha o fruto concebido sem pecado para nos salvar. Bendita sois vós entre as mulheres, ou bendita sois vós entre as mulheres. Porque ela não foi a escolhida. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, ou bendito é o fruto em vosso ventre. Tem uma diferença do vosso e em. Por quê? Bendito é o fruto do vosso ventre, só existiu um. Ele já saiu. Bendito é o fruto em vosso ventre, ele é eterno. Pode ser você também. Já que você, na natureza que nós começamos a meditar, eu sou
a natureza de Deus e Filho. Então, para não complicar muito, só para a gente entender, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Então a gente batizou. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Aí a gente tem uma frase que aniquila toda a nossa intenção. Rogai por nós, os pecadores. No original não era assim. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, semelhantes a você. Agora e na hora da nossa morte, nunca foi morte. Agora e na hora da nossa vitória sobre a morte, o pecado e a doença, que assim seja. Que é o nosso amém. Então, uma vírgula que dá para a gente mudar todo o entendimento e toda a nossa consciência. Então, Ave Maria, eu estou saudando a Maria. Salve Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, Deus está sempre com você. Bendita sois vós entre as mulheres, já que você foi a escolhida, a ungida para conduzir todo esse processo. Então bendito é o fruto em vosso ventre, que pode ser eu, que sou irmão de Jesus, porque ele era filho, eu também sou filho. Ou eu me batizo como Jesus. E para não provocar polêmica, deixamos como está. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. A hora da verdade é agora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Aqui Jesus foi elevado, como ele era filho do Pai, ele foi elevado ao Pai. Santa Maria, Mãe de Deus, porque ela foi mãe de Jesus. Então Jesus, como ele sempre pregou, ele estava no Pai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Quem somos? Pecadores? Não. Rogai por nós, filhos de Deus, filhas de Deus, na imagem e semelhança, agora e na hora, não da nossa morte, agora e na hora da nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre a doença. Que é o que a gente sempre busca, uma vida plena, uma consciência plena, que não é o pecado, e uma saúde plena. Então, muda completamente o entendimento da oração e muda completamente a frequência do que você é. Porque nós ficamos afirmando toda essa jornada durante os últimos tantos centenas de anos, que a gente implora através do medo, os pecadores. Não, nós não somos pecadores. Nós somos seres na imagem e semelhança que traçamos uma jornada de aprendizado, enriquecimento e amadurecimento que chama-se vida. E nós temos referência. Então, essa nova forma de oração também pode ser uma nova forma de entendimento da nossa vida. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, que é o primeiro mandamento do movimento dos 300 no Evangelho segundo Marcos, o que nós estamos querendo dizer aí? De onde eu vim? Eu vim da imagem e semelhança de quem me criou. Então, essa vida que a gente chama de vida, que é uma jornada de vida, a gente está temporariamente vivendo aqui nessa forma, ela é eterna. Todos os avatares prometeram isso. O Buda prometeu isso, Jesus prometeu isso e Maomé prometeu isso. Então, a gente começa a poder admitir quem eu sou de verdade, dentro do autoconhecimento. Então eu sei quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou procurando chegar no Altíssimo. Tem um salmo maravilhoso, que é o Salmo 91, que fala que eu me refugio no Altíssimo
e nada acontecerá comigo, se cair 200 aqui, se cair 300 ali, eu que estarei inteiro. Eu só estou fazendo uma interpretação dele, ele não é assim. Refugiar no Altíssimo, refugiar na presença divina. Refugiar na presença divina, refugiar na sua consciência, que é a expressão máxima da sua presença divina, eu sou, que é Deus em ação. Não é fácil vivenciar isso, porque nós estamos sobre a indústria e a ciência do medo. Então colocaram para a gente que nós somos pecadores, até nessa hora da oração, e que a gente tem que temer a morte, porque a oração, como a gente se expressa ou como a gente medita, né? E agora na hora da nossa morte. Não, então naquele momento nós estamos morrendo quando você está orando? Não, e agora na hora da nossa vitória sobre tudo que nos aflige. Então, o universo tem um entendimento e às vezes a gente não presta atenção, por isso que eu quis fazer esse bate-papo. Uma nova forma de oração é uma nova forma de viver. É uma nova forma de enfrentar a vida sem os medos que impuseram na gente. Você tinha medo de ser reprovado na escola, você não estava ali para ser aprovado ou reprovado, você estava para um aprendizado. Mas você aprendia através do medo. Você tinha medo de pai e mãe, por isso que às vezes você aniquilou toda a sua potencialidade espiritual, de vida, de criatividade e de espiritualidade. Olha para trás, olha para a sua infância e faça uma reflexão. Você tem medo de amar hoje, porque você já não sabe o que é o amor mais. Porque colocaram que o amor é só essa expressão de relação entre duas pessoas que eu gosto ou não gosto. Então aí é muito complicado, porque o segundo mandamento, ele reflete tudo isso, que é capacidade de resistir. A nossa capacidade de resistir à vida é muito pequena. E a gente não presta atenção porque nós só estamos aqui hoje porque nós fomos muito resistentes na jornada da vida com a natureza. E nós temos duas frases maravilhosas para chegar numa terceira, que a primeira nós aprendemos desde criança na igreja, ou pelos pais ou pelas avós. Nem só de pão vive o homem. Alimente o seu espírito, alimente a sua alma, alimente... O que alimenta o espírito e a alma? O conhecimento. E se você não alimenta o seu espírito, a sua alma, a sua consciência, você tem uma frasezinha muito legal que é: a carne é fraca. A gente sucumbe a qualquer tentação. A gente sucumbe à gula. O que é sucumbir? É se entregar. E aí a gente não tem capacidade de resistir. Mas a gente tem capacidade de temer. Então tudo vira. Então as pessoas hoje são muito especialistas em traduzir coisas, mas não são especialistas em viver as coisas e a natureza das coisas. E o segundo mandamento ele é muito forte, porque o grande lance para você entender esse segundo mandamento é a frase maravilhosa que é orai e vigiai. Estar vigilante com sua vida. Estar vigilante com seus propósitos, estar vigilante com seus princípios e não se entregar a qualquer ilusão. Por quê? Nós vivemos numa ilusão da vida. O Steve Jobs falou uma coisa muito legal, só para a gente trazer para a nossa realidade, já que todo mundo tem uma tela na mão, ou tem uma tela no quarto, ou tem uma tela onde quer que seja. E quando ele foi questionado por que ele era tão inquieto e chegou a conclusões que chegou e a produto, experiência, ele falou: olha, porque todos nós fomos condicionados a viver a vida. Mas como é que é viver a vida? Eles te jogam dentro da vida, é uma expressão metafórica para potencializar, você nasce e você vai sendo conduzido para viver a vida que está aí.
todos os modelos já programados. E eu decidi que se é para viver dentro de um programa, eu vou fazer o meu. Então é como se a gente andasse a vida toda entre duas paredes, que você não tem chance de sair do seu caminho. Então esse é o reflexo quando a gente não tem o autoconhecimento, porque nós fomos moldados nesse corredor de duas paredes. E por que outras pessoas buscaram experiências, referências e têm experiências diferentes? Porque resolveram viver a vida através da sua perspectiva, que é você saber resistir, e o que dá resistência é o autoconhecimento, que na verdade é a sua forma de alimentar sua alma, seu espírito, sua consciência. Tem um terceiro mandamento que é muito legal, que chama planejamento estratégico, para a gente atualizar. O que é um planejamento estratégico na sua vida? É a sua preparação. Como é que você se preparou? Porque se a gente se preparou dentro da jornada que nós já falamos no início, é uma coisa. Se você vai se preparando e questionando e buscando outras formas de entendimento que são conectadas com a sua expectativa e perspectivas, então você pode desafiar processos. Quem não desafia processos só usa a palavra problema. Não, tem problema demais. Não, mas isso é um problema. Não, você tem desafios. Você tem desafios para superar. Você tem desafios para vencer. E você só consegue isso se você tiver um planejamento, que é a sua preparação. Então, quando a gente volta lá no livro sagrado, e que Jesus desafiou todas as propostas no enfrentamento com o diabo, 40 dias no deserto se preparando, ele estava fazendo uma preparação estratégica, porque ele sabia o tamanho do pepino que ele ia enfrentar. Ele sabia que ele ia ter que convencer pessoas que estavam iludidas e tinha esse mesmo mecanismo de criação, formação, educação que nós estamos falando aqui, que é de ser robotizado e condicionado. Ele teria que passar por provas muito mais críticas do que a cruz. Então, como é que você desafia os seus demônios hoje, se você não está preparado? Então você não desafia, você só tem medo deles. Que é uma outra coisa muito complexa, muito complexa. Então, essa nova forma de oração, a gente tem que buscar um entendimento e compreensão, o que eu estou fazendo aqui. Então, quem eu sou? E não o que eu era. Então, é muito legal a gente poder dialogar e questionar, refletir sobre isso, porque essa é a máxima: descubra a verdade e a verdade te libertará. Porque aí você começa a desapegar de uma série de outros fatores. Você já viu como desapegar é difícil? Hoje está na moda o desapego. Então, entrar no guarda-roupa, tudo que não serve mais, vamos doar, vamos rifar, vamos para o brechó, aquela coisa. E desapegar dos valores que às vezes não correspondem mais com a sua realidade. Esse não tem brechó, esse não tem como entrar no guarda-roupa. E é muito difícil desapegar. Desapegar de um ex-amor, desapegar de um filho, desapegar de uma cama, desapegar de uma casa, Olha que tem gente que tem dificuldade de desapegar de uma camisa, tá tudo certo. Mas em profundidade, e desapegar daquilo que não é mais para você. Desapegar do seu ego. Esse é um exercício maravilhoso. Porque para a gente nascer, a gente tem que morrer. Não essa morte que colocaram temerosa em cima da gente. Então, só para a gente entender processos, vamos fazer uma outra reflexão sobre a nova oração. Como é que você conhece o Pai Nosso que está no céu? É um exercício bacana.
Então, e eu vou colocar para vocês uma coisa, voltando no aramaico, eu vou complicar um pouquinho. Então, voltando no aramaico, que era a linguagem usada por Jesus, diferente do hebraico. Então, quando se descobriu a pedra onde estava a oração que o Senhor nos ensinou no Monte das Oliveiras, ou no Monte Olivo, ela estava em aramaico. Então nós vamos fazer um exercício de como a gente ora o Pai Nosso hoje e como é que Jesus orava, sendo que a gente nunca teve a curiosidade de pesquisar para saber o que nós estamos orando com tanta intensidade que move a humanidade há mais de 6 séculos, 7 séculos, que é o nosso entendimento aqui no Brasil ou na nossa região. Então, nós conhecemos o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, reticências. Como é que era a oração original? Pai, mãe, respiração da vida, fonte de tudo, ação sem palavras, criador do cosmos, faz brilhar a sua luz dentro da gente. Entre a gente e fora da gente. Ou faça brilhar a sua luz dentro de nós, entre nós e fora de nós. Para que possamos utilizá-la de uma forma vivente. Nos ajude a seguir nosso caminho respirando tão somente o sentimento que emana de ti. Que nosso eu possa estar com o seu eu, no mesmo passo e compasso, para que caminhemos juntos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas da natureza. Que o seu desejo seja o nosso, seja um só, em toda forma de luz. Assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em toda existência coletiva. Faz-nos sentir alma da terra. Tudo está dentro de nós, pois essa é a forma de sentirmos a sabedoria que existe um todo e que a gente pertence a ele. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos enganem. Liberta-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe cair no esquecimento de que tu é o poder, a glória para sempre no mundo. A canção que se renova todo o tempo e que tudo embeleza. Que o seu amor esteja somente onde cresce as nossas ações. Ou seja, que guia as nossas ações. E que assim seja. Então, é um pouco mais profunda. É um pouco mais uma conexão com tudo, com o cosmos, com a natureza, que é onde a gente perdeu a essência de viver. Então fizeram uma tradução para nós e nós não sabemos também fazer a tradução dessa tradução. Então vamos lá. Todos conhecem Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente não compreende o que é isso. Onde é que estão os céus? Qual é o vosso reino? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? Senão a gente não estaria nesse conflito todo se a gente compreendesse isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo mundo acha que o pão é só a comida e fica suplicando pela comida. Sendo que foi afirmado que nem só de pão vive a humanidade. Perdoai-nos as nossas ofensas. Ele nunca falou isso.
Perdoai-nos o esquecimento de que você é o poder, você é o todo, você é a luz, você é a energia, você é a vibração. É isso que ele está querendo dizer. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós somos solidários e desenvolvemos a nossa empatia, porque temos que amar ao próximo como a nós mesmos. É muito diferente. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair no esquecimento de que você é o poder, você é a luz, a salvação, o caminho e a vida. E nos livrai do mal. Então, é uma oração que a gente às vezes faz no automático, a gente não sabe nem o que a gente está dizendo, o que a gente está pedindo. E aí você é capaz de orar um Pai Nosso com todo o fervor do seu coração e termina e sai e briga com o primeiro. Aponta o dedo para o primeiro. Tem uma manifestação egóica com o primeiro. Porque nós não compreendemos a forma de oração. E é porque nós não sabemos interpretar e vivenciar os 10 mandamentos. E o quarto mandamento do movimento dos 300 é matar o ego. E é o ego que te atrapalha a ter a humildade, a empatia, a solidariedade, que é a santíssima trindade do amor. Amor significa isso. Empatia, solidariedade e humildade. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. O que é solidariedade? É você colocar toda a sua energia, sua vibração em conexão com o outro. E o que é a humildade? É você capaz de matar seu ego e reconhecer que você é a imagem e semelhança do outro. O outro é um espelho seu, é um reflexo seu. Tudo aquilo que você fala do outro, você está falando de você. Ah, o fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é você que está enxergando daquele jeito. Porque você está expressando você. Então essa nova forma de oração e vivenciar os 10 mandamentos pode ser uma grande luz para você buscar uma transformação. Amai ao próximo como a ti mesmo. Foi sempre o mantra de Jesus. Esse é o 5º mandamento que nós acabamos de falar. Empatia, solidariedade e humildade. Por quê? Ele escolheu 12 apóstolos escolheu mais uma quantidade de X, e a gente tem aí, inclusive tem um filme maravilhoso que eu recomendo para vocês, que resgata a essência do ser humano, apesar de uma agressividade na linguagem cinematográfica escandalosa, que é A Baleia. Assistam. Quando o homem chega no seu extremo, descobre que ele é humano, que Deus está dentro dele. Porque ele não é capaz de julgar. O filme é maravilhoso, apesar de ser muito agressivo. E um despertar da consciência maravilhoso, porque ali demonstra empatia, solidariedade e humildade. Porque juntos a humanidade iria muito mais longe. Mas nós resolvemos fabricar ídolos. Nós resolvemos abandonar o todo. O 6º mandamento é exercitar o amor. O amor tem poder. Também não é novo isso para você. E na oração que o Pai ensinou, que é a oração em aramaico, se a gente fizer uma tradução dela, a gente poderia orar diferente. Se a gente buscasse esse Pai que está no céu, está onde? Está no Altíssimo, está onde? Está dentro da minha consciência, porque Ele é que me guia. Pai nosso que está dentro de mim, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Nós escurecemos o nosso reino. O que nós colocamos dentro do nosso reino hoje? Essa ilusão, essa ganância e todas as potencialidades de ter do ego, anulando e matando a sua potencialidade brilhante do ser. Seja feita a vossa vontade. Já pensou se a gente realmente vivesse na vontade dele? Assim na terra, dentro dessa batalha nossa, dentro desse aprendizado nosso, como no céu, que é a nossa essência, a nossa consciência. O pão nosso
de cada dia nos dai hoje o alimento da sabedoria, da consciência, o alimento da inteligência, o alimento que a gente possa espiritualizar. Perdoai-nos por ter esquecido de tudo isso, assim como nós perdoamos a quem se esquece que nós somos irmãos e semelhantes. E não nos deixei cair nessa vibração negativa. Não nos deixei cair e sucumbir e esquecer dos nossos propósitos e princípios. E nos livrai sempre dessa maldição que é a materialização da vida e não a espiritualização do ser. Esse é o entendimento, porque aí você vai descobrir que o amor tem poder, amor é vibração máxima, você é gerado por amor, a natureza respira amor o tempo todo, a luz do sol é amor, é vibração de amor, a luz da lua a mesma coisa, mas a gente se desconectou de tudo isso. Quanto tempo você não olha para a lua? Agora até o sol faz mal, tem horário para o sol. Então, só para a gente refletir. E aprenda a linguagem do corpo, é o 7º mandamento. O corpo fala, presta atenção em você. Na hora que você levanta o dedo para alguém, é o corpo que está falando quem você é. E aí você esquece de tudo isso, empatia, solidariedade e humildade. Então você não vivencia. Você está colocando sempre o seu ego em primeiro lugar. Eu não dou conta de viver sem ele, mas eu também não dou conta de viver com ele. Ou pode ser ela também, não tem problema. Reflita sobre isso. O 8º mandamento é combater a vaidade. Mate o ego quantas vezes necessário for. Coloque o coletivo em primeiro lugar. É muito legal. O 9º mandamento, combata a obesidade intelectual e mental. Busque sabedoria. Só a experiência de viver é capaz de tornar sábio o ser humano. Não tenha medo de viver, nem que para isso você tenha que morrer. O que é morrer? Matar o ego. E o 10º mandamento é um alerta. Não tenha certeza de nada. Tudo são possibilidades. A sabedoria começa com a dúvida. Este sempre foi o mistério da fé. Só existe o agora, vivo agora. É isso que Jesus sempre quis dizer. É isso que Buda sempre quis dizer. É isso que Maomé sempre quis dizer. É isso que a vida cobra de você. Então, vivenciar uma nova oração, vivenciar uma nova vida, é você olhar para dentro e dizer: tudo está dentro de mim e não fora. O que está fora é uma ilusão. Nós podemos manipular o que está fora. Essa semana eu tive revelações maravilhosas nas minhas manhãs, porque a gente recebeu 2 médicos, o Vladimir e o Paulo Ragazzo, e falando de epilepsia, e a gente aproveitou para fazer uma viagem que todo mundo hoje cuida da intelectualidade, cuida do tríceps, dos bíceps, do glúteo, dos seios, da face, lipo, não sei das quantas, botox, não sei aonde, mas não tem a menor noção de quem comanda todo esse sistema de vitalidade motora do ser humano, que é o cérebro. Tem gente que não sabe nem diferenciar o que é o cérebro direito do cérebro esquerdo. E aí o doutor Vladimir, mas junto com o doutor Paulo, falou assim: a gente é capaz de viver só com um lado do cérebro. Às vezes tem enfermidade que você anula todo um hemisfério do cérebro e as pessoas voltam a viver normalmente. E aí tem gente que assusta. Não, mas a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente está vivendo com uma potencialidade muito pequena do nosso cérebro porque nós não sabemos a potencialidade dele. Nós estamos tão distraídos, iludidos com outras coisas. Você sabe o último lançamento da cor do batom da moda, mas não sabe
que está acontecendo no seu hemisfério direito. Isso não é para a gente abandonar o processo da vida, é para a gente ganhar potencialidade no ser a vida. Então, as provocações que a gente faz aqui no sábado de manhã, que é um exercício que às vezes a gente não tem como fazer pela correria do dia a dia. Então, eu vou aproveitar a figura do meu querido Nando Nunes, que entrou, o arquiteto. A Mari Romano teve hoje com a gente, teve essa semana com a gente, e ela trouxe uma coisa muito legal no conceito de o que é arquitetura hoje. O que é a mesma coisa da vida. A gente acredita que as coisas são as paredes, que o grande barato são as paredes. Não, é como você transforma seu espaço. A transformação do espaço, a transformação do ambiente, transforma também as pessoas. A gente poderia aprender muito com a arquitetura. E não só desenhar um espaço para poder impressionar, não. Faça um redesenho da arquitetura do seu interior. E esse redesenho da arquitetura interior tem que ter uma conexão com o grande arquiteto do universo, que é o Gadu, que nós conhecemos como Deus ou conhecemos como todo. Então são experiências maravilhosas para a gente refletir se a gente quer de verdade fazer uma jornada de aprendizado na vida. Então os 10 mandamentos do Movimento dos 300, quem quiser, mande no direct do meu Instagram o número do WhatsApp, que eu vou mandar para vocês uma animação dos 10 mandamentos para você ter. De vez em quando dá uma lidinha, dá uma refletida. Então, no meu direct do Instagram, mande o número do WhatsApp, que eu vou começar a mandar mensagens para quem se interessar, para eu não invadir a vida de ninguém, só quem estiver buscando um pouco mais de informação. E a partir dessa semana também, nós vamos estar, as nossas lives vão estar dentro do YouTube. Eu vou mandar para o grupo e para quem interessar, manda o WhatsApp, eu vou enviar também o endereço do YouTube, onde vai estar lá como Ativistas da Felicidade, o Movimento dos 300. Então é isso, gente. Fazendo uma recapitulação, eu acredito que reflita um pouco. Na hora das suas orações, procure ser criativo nas orações e troque algumas expressões que já não condiz com você. Na hora da nossa morte, não, eu quero viver, então é na hora da nossa vitória. Eu acredito que Maria vai ficar feliz de saber que nós entendemos a oração dela. Eu acredito que o Criador e todos os ascensionados, com todos os seus raios, vão ficar felizes quando a gente souber fazer a oração que o Pai nos ensinou, fazendo uma conexão entre a gente e o nosso Criador. E a gente tendo uma vivência nos 10 mandamentos do Movimento dos 300, que é muito semelhante e inspirado nos 10 mandamentos que a gente conhece. É só uma tradução para a gente viver, ou buscar ser mais do que ter. Então, diante disso, um bom final de semana. Espero que a gente tenha feito uma troca maravilhosa, se esvaziado um pouco para encher tudo de novo e a gente celebrar a vida sem medo. Porque a vida é um show, viver é uma arte e nós precisamos aumentar o nosso movimento de ativistas da felicidade. Então, um beijo no coração de todos. E até a próxima, porque a gente vai estar sempre junto até o infinito. A jornada é longa. Beijo no coração.